Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar sobre um tema que é a questão do endemoniado de Gadara ou Gerasa, que ali os porcos são atirados ali no Mar da Galileia, e essa seria uma referência, uma das únicas referências ao Império Romano, porque Jesus quando pergunta ali aos espíritos imundos, né, quantos eles são, eles dizem que são uma legião. E ali, então, muitos autores vão considerar que essa referência à legião se refere à legião romana. Então, esses espíritos imundos, eles, depois que estão lá, são atirados aos porcos e os porcos são afogados. Então, a legião é afogada. Então, uma referência aos romanos sendo afogados. Tá? Essa vai ser uma interpretação dada por é, alguns autores, né? E eu vou estar tratando dessa questão. Então, primeiro, eu quero trazer um desses autores aqui, que vai ser o livro da Juliana Cavalcante, Cristianismos e Judaísmos Antigos. Tem um capítulo que fala sobre o endemoniado de Gadara, do Felinto Pessoa de Tales Donizete. Então, eles vão analisar essa passagem, eu marquei aqui, né? Ele vai falar assim: outro elemento importante a ser analisado é o porco, pois o javali, ou porco selvagem, era o símbolo da 10ª Legião Fretensis, uma legião romana que se encontrava na Síria desde o ano 6 da era cristã. A 10ª Fretensis esteve envolvida na primeira revolta judaica romana, sob a tutela de Vespasiano, e depois seu filho Tito. A 10ª Fretense, ela vai aparecer, por exemplo, aqui nesse fragmento de um selo que está no Museu de Israel, em Jerusalém. Esse selo foi encontrado em Jerusalém, ali no século I, século II. Então você vê que é Legio Décimo Fretensis, tá? E ali você aparece aqui a figura de um javali. Javali, diga-se de passagem, que é muito parecido com um porco, tá? Então, esse selo, né, tem outras referências arqueológicas da época da 10ª Legião Fretensis com o símbolo de porco. Não é o único símbolo da 10ª Legião Fretense, tá? Tem outros símbolos. Não é o único símbolo, mas o porco aparece. Então, prossegue aqui o texto, né? Aqueles que haviam fugido dirigiram-se para Jericó, esperando se ficar em segurança, por ser uma cidade forte e populosa. Plácido os perseguiu até o Jordão e 15.000 judeus foram mortos. Essa passagem daqui é uma passagem que aparece em Flávio Josefo, tá? No livro Guerra dos Judeus. Aparece essa passagem onde os romanos matam judeus que se afogam no Jordão. Tá? Plácido é esse general romano, persegue esses judeus e os mata. Tá? Então, essa passagem de Jesus estaria, de alguma maneira, revendo essa narrativa. Então, eles tinham na sua memória esses acontecimentos é, que ocorreu na Primeira Guerra Judaica Romana, que reconstrói a narrativa. Tá? Jesus, ao atender o pedido dos demônios, sem que se saibam, está os sentenciando, pois os porcos irão morrer afogados. Ainda que o texto não se refira à morte dos porcos e não dos demônios, há uma relação entre a morte dos porcos com os dos demônios, de forma que há relação entre a legião e o Império Romano. Essa relação aqui, ela já é apontada por outros autores. Eu trago aqui o Gerd Thyssen, Movimento de Jesus, onde ele vai falar aqui na página 197, ou melhor, 271. O domínio de Deus trazido por meio de um exercício de poder desses implicava conflitos com outras estruturas de domínio, com cidades repúblicas soberanas, com a aristocracia local e o império. Duas vezes se fala de tentativa de se livrarem de Jesus pelo ostracismo,
uma vez é solicitado na cidade República de Gadara a sair da terra. Lá ele havia expulsado um demônio, de nome Legião. A alusão política é insofismável. Os demônios representavam os romanos. Essa interpretação política remonta a Reinach, em 1903. Foi o primeiro a fazer essa associação. E foi desenvolvida por mim inicialmente sem conhecê-la. Tá? Gerd Thyssen. Então, Gerd Thyssen já vai falar, o livro da Juliana também vai corroborar. Então, esse é um entendimento. Esse entendimento, há controvérsias em alguns autores. Eu vou citar aqui um deles, Joaquim Jeremias, Teologia do Novo Testamento, onde ele vai falar da página 136. Ele vai falar assim: em vários casos pode-se demonstrar, ou pelo menos se supor, que uma história de milagre resultou de um mal-entendido de linguagem. Assim, a lenda da passagem dos demônios para uma vara de 2.000 porcos, está em Marcos 5,12, deve ter se originado do sentido duplo do aramaico legiona, que significa legião ou legionário. Quando o espírito mal do possesso responde à pergunta pelo seu nome, ele responde então o tal do legião. Isso originalmente deve ter significado alguma coisa do tipo: em vez, ele não teria respondido legião, ele teria respondido: eu me chamo soldado, pois há muitos de minha espécie, e nós nos assemelhamos uns aos outros como um soldado com o outro. Então a palavra legiona foi erroneamente entendida por legião. Eu me chamo Legião, porque o nosso número é grande. E obteve-se assim a ideia de possessão do doente por milhares de maus espíritos. A partir daí, já não havia grande distância mais com a lenda da passagem dos demônios para os porcos, que vem logo depois do verso 11. Tá? Mas aqui, mesmo que seja na interpretação de Joaquim Jeremias, que ele dá, não é legião, é legionário, faz referência ao exército romano do mesmo jeito. Então, assim, o Joaquim Jeremias, ele contesta, mas acaba ficando no mesmo ponto. Assim. Então, ou seja, essa passagem, ela é uma passagem que possivelmente remete aos romanos, de uma maneira depreciativa. Está revivendo um episódio que aconteceu no passado e desta vez de uma maneira em que Roma é que se dá mal, né? São a legião é que vai ser afogada, né? Então essa referência é dada por, eu falei, por Gerd Thyssen e também no livro da Juliana Cavalcante. Então é isso. Muito obrigado então.